Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia lutando, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2025, 21 horas e 7 minutos. Nós estamos a 785 dias, né, para o término da geração da figueira. E as coisas estão andando rápido, né? Rapidamente. Muita gente fazendo bastante análise, e a gente confrontando, né? Essas análises. É muito bom a gente saber que o povo de Deus está buscando, né? Entender o momento que nós estamos, está buscando ver aquilo que o Senhor está falando. E cada hora fica mais nítido, né? O que está acontecendo. Cada hora nós estamos vendo mais de perto o tempo do fim chegando. E tem algumas coisas que eu estava analisando hoje, né? Sobre as datas, né? Nós sabemos que a geração da figueira, ela tem 785 dias. Isso vai dar daqui 2 anos, 1 mês e alguns dias. Então, quer dizer, 2026, 2027, né? E eu estava analisando se esse homem que está aí for realmente o homem do pecado. Nós temos somente 3 anos e meio, né? Porque é 3 anos e meio só que ele vai reinar. Então, se for isso que eu tô, né? O que nós estamos imaginando, que nós estamos vendo, aliás, né? Não é nem imaginando, é vendo. Nós temos aí 2025 inteiro, 2026 inteiro, 2027 e metade de 2028. Incrível, né? Olha isso. Entenderam? Presta atenção. Nós temos pouco tempo. Se esse homem for realmente ele, que tá tudo indicando que é, graça e paz, Val. Tá tudo indicando que é ele. Nós não temos ainda certeza absoluta, né? Bater martelo. Não, paz, Larissa. Nós não temos ainda como bater martelo, né? Não tem. Mas as evidências são muito fortes. Shalom, Adriana. As evidências são fortes. Então, presta atenção. A semana da figueira, a geração da figueira, ela termina em 2027, para fevereiro, março de 2027. Presta atenção. Se este homem que está aí, que os indícios são fortíssimos, ele tem 3 anos e meio somente para agir. Presta atenção. Ele só tem 3 anos e meio para agir. Então, presta atenção no cálculo. 2025 inteiro, 2026 inteiro, 2027 inteiro, metade de 2028, né? Mas vamos colocar meses de 30 dias, né? São 42 meses, né? 42 meses de 30 dias, né? Então, não é o ano gregoriano, entenderam? Não é o ano gregoriano. Presta atenção no cálculo aqui, Shalom, Aline. Presta atenção no cálculo aqui. Eu vou fazer o cálculo aqui só para a gente ver. Eu não tô aqui marcando datas, irmãos. Presta atenção. Ó, 30 dias, tá? É 42 meses, são 1.260 dias, né? 1.260 dias, vamos dividir 1.260 dias dividido por 365. Dividido por 365, que é o ano gregoriano. Vamos ver quanto que dá? Dá 3 anos e 44 meses e 5 dias. Então, quer dizer, 2025 inteiro, 2026 inteiro, 2027 inteiro e
4 meses e 5 dias de 2028. 4 meses, janeiro, fevereiro, março, abril. E 5 dias, entenderam? Se, presta atenção, se o nosso raciocínio estiver certo, entenderam? Se o nosso raciocínio estiver certo. Então, por que eu estou trazendo isso? Para você se preparar. Nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Nós não temos mais muito tempo, porque a igreja vai ser tirada daqui. A igreja será tirada daqui antes da ira do Senhor. Nós vamos ver ele assumir, que aliás, eu acho que nós já estamos vendo. Eu não sei, mas cada hora está ficando muito nítido. Cada hora está ficando muito nítido. Ou, né? Ou quem vem está vindo muito rápido. Entendeu? Mas está muito nítido. Até os judeus messiânicos. Até os judeus messiânicos estão dizendo, eu mandei um vídeo lá no grupo de um judeu messiânico, de um rabino messiânico, muito interessante, e ele dizendo que esse homem é vindo da parte de Deus, sim, ele vem da parte do Senhor para acelerar a vinda de Jesus Cristo. Isso que eu achei bonito. Ele vem da parte do Senhor, Shalom Simone, para acelerar a vinda do nosso Messias, do Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Então, se ele vem da parte do Senhor para acelerar a vinda do nosso Messias, meu irmão, nós estamos muito próximo. Muito próximo de todos os acontecimentos, nós precisamos estar alertas. Eu estava estudando hoje sobre o Império Romano. Aliás, hoje eu quero até contar um testemunho. Eu passei mal, muito mal hoje de manhã. Não mal assim de ficar na cama, não, mas eu comecei a ter alguma coisa na minha cabeça muito estranha, uma sensação é como se eu tivesse com a minha cabeça oca. Shalom, Leonardo. Boa noite, Maris. Como se eu estivesse com a minha cabeça oca, se eu não conseguisse pensar. E eu passei a manhã inteira desse jeito. Eu fiz a oração da manhã e depois eu comecei a ficar assim. Aqui estava muito quente, muito quente. E quando foi agora à tarde, eu comecei a ficar pior. E eu fui me deitar e ali eu pedi para o Senhor. Falei, Senhor, eu tenho usado a minha mente para a tua obra. Eu tenho usado a minha mente para mergulhar na tua palavra e buscar de ti a interpretação daquilo que a gente está vendo. Eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho colocado a minha mente nas coisas do mundo, nem trabalho mais eu tenho para colocar a minha mente, mas eu tenho dedicado a minha mente para fazer a tua obra, é o mínimo que eu posso fazer. E eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor olhe para mim, não deixe eu ficar com a minha mente atordoada, não deixe eu ficar com a minha mente sem conseguir pensar. Não deixe que a minha mente se vá. Me ajuda a permanecer com a minha mente em ti. Me ajuda a estar diante da tua face, buscando a tua presença para poder compartilhar com aqueles que me escutam a tua palavra. Sabe, ali eu chorei na presença do Pai, sabe, porque eu vi que eu estava ficando muito mal. Eu vi que eu não sei o porquê, a minha mente, sabe, é como se eu ficasse tonta, como se a minha mente estivesse oca. E ali eu comecei a clamar ao Senhor. Quando foi 3 horas da tarde, eu senti que a minha mente voltou de novo. A minha mente voltou e eu pude vir para cá, sentar aqui que é meu lugar de estudo, que eu gosto de estudar, fazer as minhas anotações. Até passei, uma irmã, a Simone, me mandou algo sobre o Império Romano, né? E eu estou fazendo um estudo sobre o Império Romano. E eu falei para ela, olha, a resposta de oração, porque é o estudo que eu estou fazendo aqui. Então eu quero agradecer ao Senhor que Ele me deu mais um pouco de tempo
Boa noite, Aline, para que eu possa estar aqui junto com vocês, nos preparando para a vida eterna. Tenho pedido muito ao Senhor que o meu desejo é que eu esteja viva para ver a volta de Cristo. Mas eu não sei se é o que Ele quer, né? Mas eu hoje clamei ao Senhor, clamei do fundo da minha alma. E realmente eu não estou aqui sendo hipócrita, eu estou aqui sendo sincera. A minha vida, irmãos, tem sido me dobrar para as coisas do Pai. A minha vida tem sido buscar de Deus para poder animar o povo de Deus a ir em frente. Animar o povo de Deus a avançar na graça. Paz, Vânia. Animar o povo de Deus a estar diante da presença do Senhor em novidade de vida. Essa tem sido a minha vida. Eu louvo ao Senhor porque eu acho que Ele ouviu o que eu pedi para Ele, porque a minha mente voltou no lugar e eu pude ler. Eu não estava nem conseguindo ler, eu não conseguia captar, eu não conseguia me inteirar do que eu estava lendo. E isso é muito ruim, é horrível, é horrível. Mas eu louvo ao Senhor que Ele me deu mais um dia para estar aqui. Me deu mais um dia para estar aqui com vocês. E eu louvo a Deus por isso, né? E Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a gente pode estar se comunicando e falando das coisas de Deus e trazendo aquilo que o Senhor nos dá, né? Para compartilhar com os irmãos. A gente não é nada mais, mas a gente está aí, né? Louvando e buscando o nome do Senhor. Pois é, hoje à tarde, depois disso tudo que eu contei aqui para vocês, eu estava estudando sobre o Império Romano, porque é muito interessante, muito interessante nós observarmos a fala de alguns políticos. Eu não sei se vocês sabem, mas como é que chama? Shalom, Viviane. A menina que é primeira-ministra, né? Acho que é a primeira-ministra da Itália, eu não sei se vocês sabem, mas ela é neta do Mussolini, tá? A Angela Meloni, né? Angela Meloni, acho que é isso, Angela Meloni. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. E ela, esses dias, ela fez um pronunciamento e ela disse o seguinte: nós temos que chamar a Europa pelo nome que realmente ela é, Império Romano. Entendendo? E ela falou, nós temos que voltar a chamar a Europa do que realmente a Europa é. A Europa é o Império Romano. Não é mercado como o europeu, nós somos o Império Romano. Aí você vai e observa, Shalom, Patrícia. Eu quero, isso tudo que eu tô passando aqui para vocês podem pesquisar aí que vocês vão achar, tá? E é bom que pesquisem, a gente precisa aprender a buscar informação. E daí, com essa fala dela e algumas coisas que a gente já conhece, né? Já conhece, eu fui ver a arquitetura de Washington é a arquitetura do Império Romano. A arquitetura de Washington é a mesma que está no Vaticano. Quem hoje é o Império Romano? Quem foi que levou o Império Romano esse tempo todo? A igreja. Agora a neta do Mussolini, ela está vindo à frente a público e ela está ganhando adeptos. Por quê? Porque ela é contra essa agenda woke, né? Ela é contra essa agenda. Quer dizer, eles são contra, entre aspas, né? Ela está junto com o Trombeta, com o Musk, ela está junto com o Mito aqui do Brasil, ela está junto com toda a ala conservadora, né? Conservadora, entre aspas, na verdade. E aí, o que acontece? Várias interrogações vêm na cabeça da gente para a gente poder entender o quebra-cabeça disso tudo. Aí você vai lá para o lugar onde o Trombeta foi empossado,
né? Às vezes as pessoas pensam, eles dizem que foi por causa do frio, Shalom, Luciana, foi por causa de segurança, mas sabemos que não foi, aquilo foi um ritual, né? Um ritual da loja, um ritual da loja M, né? E esse ritual da loja M, ele entrou numa capela, né? Na sala redonda, né? No Capitólio, né? Ele entrou no ventre da loja, porque ali ele foi nascido, ele nasceu ali para cumprir o que ele tem que fazer. Ele é o rei da Era Dourada, ele é o rei da Era de Aquários. Presta atenção, irmãos, presta atenção, entendeu? Amém. Do metrô, né? Glória a Deus. A Adriana colocou aqui: hoje eu louvei a Deus, fiquei muito livramento da minha filha, que está morando em São Paulo, justamente, foi a linha azul. Ela pega, o Senhor segurou em casa. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Deus é Deus, né? E daí, nós vemos ali, ó, presta atenção. Nós vemos o Chiquinho, né? Frequenta a mesma arquitetura de um lado, né? No Império Romano. E agora o Trombeta, que é a besta da terra, frequenta também, ele nasceu, né? O ritual é de nascimento da Era Dourada, do Mago Dourado, né? Trazendo nos seus lombos a Era de Aquários, né? A Era de Aquários. Quer dizer, vai ter uma mudança no mundo, uma virada no mundo, né? E a última virada que teve foi quando Jesus nasceu. Incrível, né? Foi a virada para a Era de Peixes. Presta atenção, ela fala assim: mas você está falando de astrologia? Não, meu irmão, não estou falando de astrologia. Eu estou falando de astronomia. Isso aí é astronomia. Isso não é astrologia. É claro que eles usam na astrologia. Mas quando houve a virada da Era de Touro para a Era de Peixes, Jesus veio. Por isso nós somos chamados, né? Nós somos pescadores de homens. Por isso Jesus fala tanto em pesca. Por isso os discípulos eram pescadores. Entenderam? Tá dando para vocês entenderem isso daí? É muito interessante. Agora vem o quê? A Era de Aquários. O que a Era de Aquários vai fazer? Ela vai botar os peixes no aquário. O que é isso, irmã Ruth, botar os peixes no aquário? Um peixe no aquário, ele tá o quê? Preso. É a hora do anticristo se manifestar para prender os peixes que foram pescados pela palavra de Deus. Entendeu? É a hora da perseguição. Mas, como aquele rabino que eu ouvi hoje, né, que eu acho que alguns aqui ouviram, ele está sendo usado por Deus para acelerar a volta de Cristo. E é isso que nós temos que estar felizes, contentes e alegres, porque a nossa redenção está chegando. Então, por isso eu falei no comecinho da live, a maioria do pessoal não chegou no comecinho da live, eu já estava falando. Vocês, se puderem, escuta o iniciozinho da live, que lá eu tô falando algumas coisas, tá? Que ninguém estava aqui, a hora que eu comecei a falar. Porque como mesmo que não venha ninguém, eu deixo a live gravada, tá? Então, e uma coisa que eu também achei interessante hoje nesses meus estudos aqui, quer dizer, meus estudos, né? As minhas averiguações aqui, é que uma coisa que eu falei esses dias aqui sobre Portugal, algumas pessoas ficaram assustadas, mas eu fui ver hoje os países da Europa de hoje. A lista dos países da Europa de hoje não consta Portugal. Por incrível que pareça, não consta Portugal. Por quê? O que tem? O que é? Como diziam antigamente, que Portugal é o Paraguai da Europa, né? Não creio que seja isso. Mas tem alguma coisa aí que eu ainda vou descobrir o que é. Lá não tem. Na relação dos países europeus, não consta Portugal. Por incrível que pareça. Eu fiquei assim, chocada de ver.
chocada de ver. E outra coisa que me chamou a atenção é que é o seguinte: quando a Bíblia fala do grande mar, a Bíblia está falando do mar Mediterrâneo. E o Império Romano, ele estava dentro dessa localização. Os países no entorno do mar Mediterrâneo. O Império Romano cai, mas a igreja traz ele. A igreja assume o lugar do Império Romano. E o Império Romano está aí até hoje, irmãos. E agora ele vai se mesclar. Aliás, ele já está mesclado com barro. Barro e ferro, quer dizer, homem e máquina. E nós já estamos vendo tudo. Vendo tudo. Nós temos o privilégio, né, de sermos a geração da volta de Cristo. Eu quero fazer parte da volta de Cristo. Não sei se o Senhor vai permitir ou se Ele vai me levar antes, né? Não sei se Ele vai me levar antes, mas se Ele permitir, eu estarei muito feliz de ver, de sentir a sensação, né? A sensação de estar subindo, a sensação do corpo ser glorificado, trocado esse corpo carnal pelo corpo espiritual. E eu estou clamando ao Senhor que, se for da vontade dele, que ele cumpra esse desejo do meu coração, mas se não for também, eu estou nas mãos dele, ele sabe o que faz da minha vida, né? Mas é isso aí. Vamos então ler. Eu quero trazer aqui para vocês aquilo que o Senhor me deu. E eu quero compartilhar com vocês algo, como é que fala? Gente, espera só um minutinho, só um minuto. Anda logo, vem. Anda, vem. Vem. Desculpa aí, pessoal, aqui tem eu tenho uma entrada ali dos gatinhos e tava fechado cada pequenininha, tá? Exatamente, ele está fazendo algo pensando na América e Deus está preparando o cenário para o BRICS GOG, pois o Eterno destruirá os inimigos de Israel, exatamente. Eu não sei se o senhor viu lá nesse vídeo, né? Ele falando sobre os generais que já desertaram, né? Que eles estão se sentindo perdidos, né? Perdidos porque tiveram que obedecer a ordem do homem mais poderoso do mundo. O senhor viu? Tiveram que obedecer a ordem do homem mais poderoso do mundo. Israel está perdido. Israel está se sentindo, Netanyahu está se sentindo desolado. Irmãos, vamos aguardar os acontecimentos, porque a coisa tá para acontecer. O que eu fiquei mais assim, isso eu escutei no outro vídeo. Esse homem, né, que tá aí, que parece ser ele, mas nós não sabemos exatamente, mas ele é um ilusionista, né? Ele tem tarimba em enganar. Ele é um grande enganador, porque os negócios dele são todos negócios de engano. Então ele é acostumado a ludibriar. Entenderam? E Satanás é o que? É um grande ludibriador, não é? Não é mesmo? Ele ludibriou a Eva, né? Ele ludibriou a Eva, enganou a Eva. Ele engana todo mundo, ele é o pai da mentira. E esse homem nada mais é do que isso. Amém? Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma palavra do Senhor, exatamente, pai da mentira. Eu tenho aqui uma palavra do Senhor para trazer aqui. Eu queria ler outra coisa, mas o Senhor me impulsionou para isso aqui. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Eu quero aí que você abra a sua Bíblia, se você tiver com ela na sua mão, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz assim:
Presta atenção no que eu vou passar aqui para você. Bastante atenção. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Samuel tinha marcado com Saul de levar um holocausto a Deus, e ele marcou o tempo, tá? Saul ia guerrear contra os filisteus, e ele precisava disso. Presta atenção. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava de diante de Saul, né? Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Ele está dizendo que ele se forçou a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, escuta bem essa palavra. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. Vou ler até aqui. Mas eu não terminei ainda de ler. Calma lá. Presta atenção. Presta bastante atenção. Saul era um homem apressado. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter paciência, a paciência dos santos, a perseverança, a paciência dos santos. Muitas das vezes, meu irmão, nós somos apressados em tentar resolver as situações que se põem na nossa frente. E nessa ânsia de achar que eu posso, como Saul achava, porque ele era rei, ele podia. Ele era rei, ele estava acima de tudo e todos. Ele era rei e ele achava que todos, até Deus, tinham que estar debaixo das mãos dele. E muitas vezes nós, como homens e mulheres, achamos que a nossa vida, a rédea da nossa vida está na palma da nossa mão. E não é assim. A rédea da nossa vida, se você quiser ser feliz, se você quiser estar no meio dos santos do Senhor, você tem que entregar a rédea da tua vida para Deus. Você até entrega, mas você tira. Você fala: não, Senhor, daqui para frente eu vou confiar em Ti, eu vou aguardar em Ti. Quando chega no outro dia, você fala: não, eu vou ver se eu vou fazer tal coisa para ver se dá certo, ver se adianta a situação. E as coisas nunca vão bem para a tua vida. Escuta bem isso que eu estou te falando. Eu não ia trazer essa mensagem, mas o Senhor me colocou como um fogo dentro da minha alma para trazer isso aqui. Presta atenção.
Você não pode ser apressado na tua vida como Saul foi. Saul esperou uma semana. Já estava cumprindo as horas de Samuel chegar. E ele na sua pompa, começou a ver o povo embora. Começou a ver que o relógio, os filisteus já estavam vindo contra ele. E ele, naquele afã de querer fazer a sua própria vontade, em detrimento da vontade de Deus, foi e sacrificou, coisa que ele não podia fazer. Era o sacerdote que tinha que fazer. Ele termina de sacrificar, Samuel chega e pergunta para ele: o que fizestes? Ele fala para Samuel: eu vi que o povo estava indo embora e eu precisava fazer alguma coisa para chamar a atenção do povo. Era essa é a conversa no nosso dialeto aqui, na nossa fala aqui. Os filisteus já estão lá tudo junto, estão preparados, o povo está indo embora e eu estou ficando sem ninguém e eu precisava orar. Não, ele não precisava orar. Ele precisava de um amuleto. E ele vai e ele ainda fala: eu forcei-me e ofereci o holocausto, como se ele tivesse feito a coisa mais tremenda do mundo. Olha o que aconteceu com ele por ele ter desobedecido um mandamento do Senhor. Ele ter desobedecido algo que ele não podia fazer. Ele ter avançado aquilo que ele não podia avançar. Ele lançou o limite dele. Olha aqui, ó. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, nécio, tolo, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Não, ele não guardou. Ele agiu porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha o que ele perdeu, irmãos. Ele perdeu a confirmação do reino dele, da família dele ser a família real de Israel. Por quê? Porque ele se apressou a fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele perdeu a bênção. Cuidado, meu irmão, em nome de Jesus, para você não perder a tua bênção e se apressar a fazer aquilo que não é para você fazer. Aquilo que pertence ao Senhor. Presta atenção. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu sei que o que Deus mandou eu trazer aqui essa noite. Presta bastante atenção. Põe a tua cabeça para funcionar. Você fica batendo lata para tudo quanto é lado. Você pula daqui, você pula dali, você nunca é firme naquilo que você pensa, naquilo que você faz. Você entrega nas mãos de Deus e tira, entrega e tira, entrega e tira, entrega e tira. De acordo com o que os homens falam, você caminha. Não, o homem de Deus não é assim. O homem de Deus não é assim. O homem de Deus, ele é firme. O homem de Deus pode, o mundo tá falando, ele tá firme no que Deus mandou ele fazer. O homem de Deus pode, o mundo estar de ponta cabeça, ele está confiando no Senhor. Ele não se demove. Ele tá firme porque ele crê. Porque ele sabe o Deus que ele confia. Ele sabe o Deus criador dele quem é. Agora, o homem que é levado pelos ventos, o homem que é levado pela fala das pessoas, um chega e fala isso, outro chega e fala aquilo, outro chega e fala aquilo. E você vai andando de acordo com o vento da fala dos outros. E você não espera o que Deus tem para a tua vida. Meu irmão, nós temos que tomar uma posição. A palavra de Deus diz: aqueles que têm a paciência dos santos. O reino de Deus, meu irmão, não é
Não é de repente. Existe um processo para tudo acontecer. Você está esperando uma causa na tua vida, mas você não entendeu o processo até chegar ao final do que Deus vai fazer. Você não está entendendo o processo da tua vida. Você não está conseguindo compreender. Você está igual Saul. Está no vento das emoções. Está no vento da situação. Mas clamar ao Todo-Poderoso de verdade, você não fez. Você não faz. Buscar o Pai como precisa buscar, você não está fazendo. Você não está tendo postura. Postura de servo de Deus. Não. O Senhor mandou eu esperar, eu vou esperar nele. Pode o céu e a terra cair. Eu estou aguardando nele. E Saul perdeu a bênção dele, ele perdeu o reino. Ele perdeu a sua descendência. Ele perdeu nessa ação que ele fez. Olha, meu irmão. Cuidado. Fé, exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Tá entendendo? Você precisa ter fé. A fé dos santos. Meu irmão, se eu na minha vida fosse uma mulher levada pelo vento da fala das pessoas, você sabe onde que eu estava hoje? Eu estava 7 metros para baixo da terra. Eu estaria enfiada, morta, despedaçada debaixo da terra. Exatamente, Simone, o que não provém de fé é pecado. Quando as pessoas diziam para mim, olha, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, eu falava, não, o Senhor já mandou eu ficar quieta e eu vou permanecer quieta. O Senhor já mandou eu ficar em paz e eu vou permanecer em paz. Eu vou contar um testemunho, eu já contei aqui várias vezes, mas eu vou contar de novo porque Deus está mandando eu falar. É uma coisa boba para muita gente, mas para mim não. Para mim foi uma coisa muito preciosa. Eu tinha na época, eu estava com mais ou menos uns 30, 40 gatos, mais ou menos, em casa. E era assim, trazia os gatos da rua para eu ficar com eles. E os meus vizinhos começaram a... Eles esqueceram que o resto do povo tinha gato também, né? Mas começaram a me perturbar e dizer que eu me denunciar na prefeitura e que isso e que aquilo, aquela história toda, né? E tinha uma que sempre era mandada do Satanás e vinha lá em casa e na minha cabeça, Ruth, você tem que desfazer desses gatos, Ruth, você tem que isso, você tem que aquilo. E eu comecei a entrar na pilha dela. E eu combinei com a moça que trabalhava comigo, ela tinha carro, eu falei, Aline, eu pago tua gasolina, mas eu preciso levar os gatos hoje à noite para algum lugar. Eu comprei um saco de ração enorme, eu vou deixar em alguma construção o saco de ração e vou despejar eles lá. E a gente vem embora, deixa eles lá e vem embora, porque senão eu vou ter problema aqui. Eu já arrumei uma gaiola grande para pôr eles. Ela falou, você tem certeza, Ruth? Eu falei, tenho certeza. Vamos marcar às 7 da noite. Ela falou, Ruth, e se alguém ver a gente? Eu falei, não, vamos num lugar bem longe, ninguém vai ver a gente. Isso era de manhã. E eu marquei com ela para as 7 da noite, a gente ia pegar todos os gatos e ia levar para lá. As gatos lindos que eu tinha. Irmãos, quando foi 4 horas da tarde, eu lembro até agora, parece que eu tava no meio da minha lojinha, assim, vendo os tecidos ali, eu escutei. Não faça o que você pretende fazer hoje à noite. Porque se você fizer, a minha bênção vai sair da sua cabeça. Quando eu ouvi aquilo,
Na hora eu sabia que era o Senhor falando comigo. Eu liguei para a Aline, falei, Aline, não venha mais, porque o Senhor acabou de falar comigo, que se eu fizer isso, a bênção dele não está mais sobre a minha cabeça. E naquele momento que eu liguei para ela, desisti de fazer o que eu ia fazer, na maldade que eu ia fazer, né? Uma maldade que eu ia fazer porque eu estava sendo ameaçada, né? Por pessoas. Eu só falei pro Senhor, Senhor, então toma conta. Toma conta porque eu não sei o que eu vou fazer com essa gente toda vindo pra cima de mim. Passou aquele dia. E naquela época eu pagava R$1.500 de aluguel aqui do lado da minha casa. E isso já tem 14 anos. E eu estava desesperada. Cada hora de pagar o aluguel era um sofrimento. Eu chorava de desespero. Porque todo o lucro que eu tinha era somente para pagar aluguel. Era coisa tenebrosa. Eu chorava. E quando passou 2 dias, no outro dia veio uma aluna minha e falou assim, Ruth, eu preciso fazer uma caminha de cachorro para minha filha, porque ela tem a cachorrinha dela no consultório, e ela quer com uma cama bordada à mão, assim, assado. Eu falei, beleza, vamos fazer. E eu fiz com ela a cama, levamos uns 3 dias para fazer a cama toda bordada à mão, a caminha de cachorro toda bordada à mão, coisa mais linda do mundo. Toda de bolinha, a cama era marrom com bolinha cor-de-rosa, com os medalhões bordados, o nominho dela, tudo com pontinho atrás, coisinha linda, ponto sombra, ponto isso, ponto aquilo, aquele monte de coisa, né? Chegou e eu tirei a foto da caminha e coloquei na minha página, no Facebook, coloquei no Blogspot. E sempre eu olhava quantas visualizações tinha por dia. Minhas visualizações eram de 50, 60, 70, né? Pessoas assim por dia. Naquele dia que eu coloquei aquela caminha, a minha visualização foi para 7.000. Em questão de 30 minutos. Quando eu vi aquilo, me despertou algo na minha cabeça. Pega essa cama e coloca numa página de ONG de cachorro, que cuida de cachorro. E eu coloquei. E já foi aquele monte de visualização também. Aí me deu uma coisa de fazer uma caminha mais em conta, toda no jeans coloridinha. E eu fiz. E coloquei. E aí o Senhor falou para mim, agora você põe aí que você faz caminha de cachorro e que você precisa castrar 30 gatos. E você vai ver o que vai vir. Irmãos, fora de brincadeira. Vieram mais de 20 encomendas em questão de um dia. Eu fiz cama de cachorro durante 1 ano. Eu pagava os meus aluguéis com folga só fazendo caminha de cachorro. Eu dava aula o dia inteiro e trabalhava de noite. Se eu tivesse feito o que os homens estavam no meu ouvido falando para eu fazer, o Senhor não tinha me abençoado. O Senhor tinha retirado da minha vida a bênção que Ele tinha para mim. Que era eu poder passar até o final daquele ano pagando aquele aluguel caro. E eu louvo o Senhor por isso. Sabe por quê? Porque o Senhor me segurou com um gancho e não deixou que eu fizesse o que as muitas vozes queriam que eu fizesse. E me colocou firme na sua voz, na sua palavra, naquilo que Ele realmente queria para minha vida. Mas, irmã Ruth, isso é difícil. É difícil. É difícil. Aí você fala assim, mas isso é só uma coisa que a senhora está falando, é coisa material, meu irmão. O material reflete no espiritual. O material reflete no espiritual. Entendeu? Nós temos que nos acostumar a fazer a vontade de Deus no material, para que o espiritual possa
surtir efeito. Para que você possa ser treinado e não ouvir as vozes que Satanás manda no teu ouvido. Vou contar outra para vocês. Minhas filhas ficaram 6 anos longe de mim, eu não sabia onde elas estavam, e quando voltaram, eu fui visitar a minha filha. Ela me convidou para ir na casa dela em Londrina, e eu fui. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. E estava no tempo, nós estávamos saindo da história daquelas máscaras, aqueles negócios, já estava todo mundo podendo se mexer, né? Tinha que entrar no ônibus com máscara, aquela coisa toda. E eu, quando saí no portão, eu escutei Deus falando nitidamente no meu ouvido: você vai, mas quando você voltar, você vai ficar muito ruim, mas você precisa aguentar firme. Eu escutei, parei, falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá força para aguentar firme. E fui. Passei a sexta-feira à tardezinha, passei sábado, domingo à noite nós íamos embora. Segunda-feira eu estava bem, terça-feira eu já comecei a sentir que eu não estava nada bem. Eu tinha encomendas para entregar, não consegui mais fazer as encomendas, não conseguia mais dar aula. Comecei a ficar ruim, a ponto de eu chegar a ter uma convulsão. Para vocês terem ideia. A minha vizinha que me acudiu aqui. Fiquei de um jeito tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu não levantava nem a cabeça. E a minha filha veio de Londrina achando que eu estava com a doença da época, né? Com a doença da época. E aí me levaram para fazer o exame, não do nariz, que eu não deixei, era só exame de sangue, eu só faria com exame de sangue, e não deu nada disso. Não deu, deu negativo. E o Senhor falou comigo, o Senhor falando comigo nesse tempo todo, eu ruim. Eu fui levantar, irmão, já era quase dia 25 de dezembro. Mas eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu a capacidade de aguentar tudo, sem correr atrás de ninguém. Por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque nós temos que entender que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos ouvir a voz do Pai. Ah, irmã Ruth, mas às vezes a voz do Pai não é o que realmente o que precisa para nós, meu irmão. Presta atenção. Deus é aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe a profundidade do teu olho. Ele sabe tudo que você tem dentro do teu corpo. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe o que tem dentro da tua alma. Você acha que ele não está cuidando de você? Está cuidando. Está cuidando. Agora eu quero ler aqui com você. Presta atenção no que eu vou ler aqui para você. Eu quero no mesmo 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Presta atenção. Nós deixamos um Saul lá que fez besteira, perdeu o reino, tá? Agora, Deus está mandando Saul destruir os amalequitas. O que o Saul vai fazer? No capítulo 15, versículo 10 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel gostava dele. Samuel gostava de Saul. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Olha só. Olha só, exatamente quem são os amalequitas. Pois é, pastor. Olha aqui, ó. Eis que levantou para si uma coluna. O próprio Saul levantou para si uma coluna em homenagem a ele. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul
E Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha aqui. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas. A ordem de Deus era matar tudo. O povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Olha só, ele comprando a Deus. Oferecer ao Senhor teu Deus, falou para Samuel. Não era mais o Deus dele, era o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. A ordem é destruir tudo. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Olha isso. Deus colocou um pequeno, o mais pobre da tribo de Benjamim. Deus colocou ele por cabeça de Israel. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas. Irmão, você sabe quem que são os amalequitas? O pastor até colocou aí, ó. É um dos maiores perseguidores do povo de Deus. Tava lá, filho de Amaleque, na Pérsia, quando Esther precisou intervir, quando precisou jejuar e orar para se desfazer de Amaleque. E Amaleque continua aí, tá aí. E peleja contra eles até que os aniquiles. Vou ler de novo o versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ô meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Você tem um despojo dentro da tua casa. Um despojo que ficou do pai, da mãe, dos ancestrais teus. E você está guardando aí esse negócio aí dentro da tua casa. Presta atenção. Olha os despojos que você tem aí que você guarda. Olha aquelas coisas que foram, ai, foi da minha avó, da minha bisavó, da minha tetravó, da minha não sei quanta avó e tudo vó aí. Cuidado. Cuidado, porque tem coisa aí que foi consagrada a Satanás. Tem coisa aí que foi consagrada a Satanás. Toma cuidado com os despojos que tem dentro da tua casa. Fica alerta. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Ele destruiu os que eram mandados e trouxe o que mandava. Trouxe o cabeça da turma. Trouxe a cabeça pensante da maldade. Olha o que Saul fez. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas, as vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Agora escuta bem isso aqui que está aqui. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros.
Presta atenção, irmãos. Obedecer é melhor que o sacrificar. O atender à fala de Deus é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que tu não sejas rei. Palavra difícil, né? Palavra dura, mas é o que Deus está mandando trazer essa noite aqui. Nós estamos num período de rebelião. O mundo está rebelado contra o Todo-Poderoso. O mundo está se preparando para guerrear contra aquele que... Boa noite para o Senhor, Charles. Contra aquele que vem para reinar sobre a terra. Irmãos, hoje eu tive uma, assim, hoje não, ontem. Esse pessoal tá falando muito de extraterrestre, que eles vão vir para dominar o mundo, né? Não estão falando isso? Então, que eles vão vir para dominar o mundo, que tem um extraterrestre bom, um extraterrestre ruim, não é isso? Não é o que eles estão falando? Você sabe o que são esses extraterrestres que eles estão falando? Você sabe o que é? Qual é o ruim e qual que é o bom? Você sabe quem eles são? Quem são os extraterrestres? Acho que você não sabe, ou você sabe, às vezes você não está querendo dizer, né? Mas eu vou falar aqui porque tem outras pessoas que vão ouvir a live. Os extraterrestres bons é a turma do Satanás, são os demônios, exatamente. Esses demônios, eles têm espírito de rã, eles têm espírito da serpente, eles têm espíritos de répteis, animais aquáticos. E eles estão na cabeça dos poderosos que eles precisam se desfazer dos extraterrestres maus que vão chegar. Quem são os extraterrestres maus que vão chegar? Sabe quem é? É Jesus Cristo, com todos os seus santos. Esses são os extraterrestres maus que vão chegar. É eles que eles estão colocando na cabeça do povo. Tá entendendo, meu irmão? Essa é a narrativa, e eu tô te dando aqui a abertura da narrativa. Eles estão se preparando para a guerra contra o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Essas armas que eles estão fazendo, Satã 1, Satã 2, e aí vai, por aí vai que eles estão fazendo, na verdade, são armas para irem contra o Todo-Poderoso. Quando a trombeta soar, a sétima trombeta soar, e os reinos, e a trombeta vai soar o seguinte, e os reinos de Deus vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Quando houver esse soar da trombeta, eles vão entrar em ação, que é a guerra de Gog e Magog. E eles sabem exatamente aonde vai ser essa guerra, porque eles sabem que Jesus vem no Monte das Oliveiras. Eles sabem, irmãos, eles sabem. E eles estão preparando através de feitiçaria, que é rebelião, e eles acham que eles vão ganhar. Você acha que esses robôs ótimos, né, que chamam o robô do Mosca, esses robôs chineses estão sendo preparados para quê? Para ir contra o Criador, porque esses robôs vão estar possuídos de demônios de alta patente. Presta atenção, meu irmão. Esses robôs vão estar possuídos por demônios de alta patente. Não é de espíritos malignos. Espíritos malignos possuem seres humanos. Robôs é para demônios de alta patente, que o corpo de uma pessoa não consegue colocar, porque senão explode o corpo. Mas esses robôs feitos de silício aguentam a carga da energia desses demônios. Você sabia
que já tem governos no mundo que já estão sendo regidos pela inteligência artificial? Você sabia disso? Você sabia que a inteligência artificial já está ditando regras até do Supremo Tribunal do Brasil? Você sabia? Eles já estão tendo contato com as inteligências artificiais para ver como que eles vão fazer. E sabe qual vai ser o carro-chefe da inteligência artificial? Destruir todos aqueles que apoiam os extraterrestres maus. Quem é que vão ser eles? Nós, os filhos de Deus. Porque nós vamos ser retirados daqui e vamos voltar com Cristo e pisar no Monte das Oliveiras com Ele. Para isso que está sendo feito Satã 1, Satã 2, todas aquelas armas, você está vendo aquelas armas monstruosas, está sendo feito para isso. Olha só, olha os países que têm as maiores armas, né? Que eles dizem que é nuclear porque não é. Coreia do Norte, China, Irã, o príncipe da Pérsia. Lembra que Daniel ficou doente por causa do príncipe da Pérsia? Que não deixou o anjo passar? Não deixou o anjo Gabriel passar? Precisou vir Miguel para acudir Gabriel, para o Gabriel poder passar com a mensagem? Rússia, Gog. Ele é o chefe, ele é o líder de Gog, da terra de Magog. Você entendeu? Aqui, ó, rebelião, pecado de feitiçaria. Por isso eles precisam matar tanta gente. Por isso eles precisam derramar tanto sangue inocente, principalmente de infantes. Porquanto eles rejeitaram, fizeram como Saul, rejeitaram a palavra do Senhor. Ele também rejeitou o mundo. E eles não vão ser reis. Eles vão para o lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Eles vão inaugurar o lago de enxofre. Não é o inferno, eles não vão para o inferno. É muito pior que o inferno. Projeto para... Exatamente. Tem um projeto para saber, né? O negócio da íris é para saber se é humano ou não, né? Presta atenção, meu irmão. Exatamente, tudo permissão do Criador, mas eles estão fazendo. Agora, o problema é quem está indo atrás. Você vai atrás de tudo isso? Você está firme com Jesus ou você vai estar firmes? Ou você está firme nas vozes? Aí mora a última pergunta que eu quero te fazer. Você está firme nas vozes que estão soando e vão aumentar o soar dessas vozes? Ou você está firme na voz do Criador? Na voz do Redentor que diz, permaneça firme na minha palavra. Você lembra daquele negócio que o povo levou no braço? Lembra? Aquele trocinho que aperta assim e entra no braço? Tá lembrado disso? Você resistiu? Ou você foi na voz de todo mundo? O que você fez? Você resistiu à primeira? Resisti. Resistiu à segunda? Resisti. Eu não resisti, não conseguia, nem sabia direito, irmã Ruth, o que era. Não tem problema. Você avançou? Não, então fica firme. Não avance mais. Porque o que vem agora é definitivo. O que vem daqui para frente, essa segunda etapa será definitiva, a marca da besta. Eu quero que você escute bem o que eu estou te dizendo. Até agora foi ensaio, foi para matar. E tá matando um monte de gente. Daqui para frente, a situação será definitiva. Ali foi um treino para ver se você obedecia. Agora não. Os obedientes vão continuar a fazer, vão obedecer. Mas aqueles que disseram não, ficaram firmes na sua posição, mesmo tendo sido arrancado dos seus empregos, tendo sido tirado até de estar no convívio da família, você permaneceu firme. Permaneça firme até o fim.
Não deixa nenhuma voz tomar o teu cérebro. Invoca o Senhor enquanto você pode achar. Pede para o Senhor entronizar dentro da tua cabeça. Blindar a tua mente com o sangue de Jesus. Peça para o Senhor cuidar do teu ouvido, para que o teu ouvido tenha filtros, que só entre na sua mente a voz do Criador. Para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus e que você possa ouvir a trombeta soando e chamando o teu nome para a vida eterna. Vem, Luciana. Vem, Pastor Luiz. Vem para o reino. Vem, Taia Benites. Vem para o reino. Vem para o reino. Que já está te esperando. Você agora vai ganhar a vida eterna. Você vai ser transformado pelo sangue do Cordeiro. Abre tua mente, abre teus olhos. Busca ao Senhor. Não entre na rebelião dos homens, mas fica firme na palavra do Senhor. Inabaláveis, inabaláveis. Não é hora de você se abalar. Por que eu te contei minhas experiências? Para você saber que nós temos condição de estar firmes diante de Deus. É difícil? É. Passa por problemas? Passa. Porque é mais fácil você fazer o que está na hora do que você enxergar o que está além do véu. O crente, irmão, ele sempre enxerga o que está além do véu. Ele enxerga o que está além da situação. Se ele não enxerga, ele pede: Senhor, me dá força para aguardar em ti. Porque eu não sei quais são os teus planos, mas eu sei que os teus planos são perfeitos. Você tem que confessar. Você confessa a Deus? Você confessa as promessas do Senhor na tua vida? Você confessa? Você precisa aprender a confessar. Confessa a palavra do Senhor na tua vida. Nenhuma arma preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo eu vou colocar diante de Deus. Toda arma contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo eu vou a condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Quando você, meu irmão, proclama a palavra de Deus no mundo físico, o espiritual se rende. Como que ele se rende? Ele se afasta. Lembra que Jesus disse: resistiu ao diabo, ele fugirá de vós? Como foi que Jesus resistiu ao diabo? Está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ai, irmã Ruth, mas se eu não aceitar isso, eu vou perder dinheiro para não vou poder comer, não vou poder dar comida para meus filhos. Você viu o que Jesus disse para Satanás? Satanás disse para ele, né? Manda os teus anjos, você está com fome, manda eles descerem aqui e te dar a comida que você está aí morrendo de fome. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você crê nisso? Você crê que você pode ficar 10, 15 dias sem comer e você não vai sentir fome? Você crê? Você precisa crer. Você precisa crer. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus do impossível. É o Deus que confunde o sábio. Confunde o sábio. Então, meu irmão, não tenha medo do que vai vir. Não! Alegra-te no Senhor, porque o Senhor colocou já o trombeta em cima para acelerar a volta de Jesus. O Senhor colocou esse homem em cima para acelerar a volta de Cristo. E você está aí morrendo de medo? Sai do medo e vem para a alegria do Senhor, é a nossa força. E se tiver que morrer por amor a Cristo, você vai morrer vendo a glória de Deus. Você crê? Lá em Estevão estava vendo a glória de Deus. Estevão já não estava nem ligando com que eles estavam jogando pedra, porque ele já nem estava mais aqui. Pois é, os corvos alimentaram Elias.
Você crê? Como tem uma irmã, né? Eu estava vendo o testemunho de uma irmã. Exatamente, tem a ver com trombeta. Exatamente, né, pastor? O nome, né? É a trombeta soando, né? Troando que a Jesus está voltando. Até o nome, né? Que coisa, que coisa. Trompete. Trompete. Eu vi um pastor americano falando sobre isso. Trompete. Eu gosto daquele pastor. Ele falando sobre isso. Que o trompete tem o nome dele na Bíblia. Está aí trombeteando a volta de Jesus. De uma forma não usual, mas está. Está. Entendendo? Meus irmãos, você precisa se alegrar. Deixa eu contar para você, eu vi uma senhora contando o testemunho dela. Ela morava no sertão e o marido viajou para poder trazer dinheiro para poder comprar alimento para a família e ele não vinha, né? Demorou para vir e ela não tinha mais nada para dar para as crianças. E ela só orou e as crianças perguntando: mamãe, não tem o que comer, não tem o que comer? Ela falou: não tem, vamos aguardar, Deus vai mandar. E as crianças foram brincar, esqueceram da fome e ela também. Quando foi a tardezinha, veio um cachorrinho atrás dela, Quando ela olha no pescoço do cachorro, uma nota de dinheiro pendurada no pescoço do cachorro. Quem será que pegou aquele cachorrinho e pendurou a notinha do dinheiro no pescocinho dele, que ela pôde comprar os alimentos para os filhos dela? E os filhos dela não sentiram fome até o tempo que ela foi buscar o alimento para eles comerem. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz maravilha. Esse é o Deus que cuida de nós. Você crê? Tudo é possível que crê, meu irmão. Tudo é possível que crê. Nós já estamos em momentos finais. Momentos finais. Se você não crê agora, se você não declarar agora que você é filha do Criador e que você, em nome de Jesus, vai passar pelo que tiver que passar, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Você precisa crer. Creia que o Senhor fará milagres. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque Tu és soberano. Tu és o Deus que fala com o Teu povo. Tu és um Deus que dá para nós o discernimento das coisas espirituais. Tu és um Deus que traz, Senhor, a Tua palavra para nos alegrar, para nos confortar. E eu te peço em nome de Jesus aqui, os meus irmãos que estão aqui comigo, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa calar, possa ficar no âmago, que essas mensagens, Senhor, possam estar diante da Tua presença. Que os meus irmãos possam estar nas suas vidas no altar. Que eles possam declarar a Tua palavra dentro das suas casas. Avisando o mundo espiritual. Aqui tem uma serva do Senhor. Aqui tem alguém que não vai negar o nome do Senhor, porque Deus está comigo. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos, Pai, estar diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E logo nós vamos ouvir o nosso nome chamar naquela trombeta. Cada um de nós. Nós vamos ouvir o nosso nome ser chamado ali. Nós vamos ouvir. Vinde benditos de meu Pai, possuir
a herança. Nos ajuda, Senhor, a estar diante da tua presença. Nos ajuda a fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Nos revista, Pai, das armaduras do céu, das armaduras de Deus. Não nos deixe vacilar. Nos faz ficar, Senhor, inabaláveis, inabaláveis. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome honrado de Jesus, que vive não só por hoje, mas para a eternidade e muito mais. Nós vamos viver com Ele para a eternidade, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Guarda-nos debaixo das tuas mãos de misericórdia. No nome honrado de teu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Irmãos, não esquece daquele corinho, né, que diz assim: não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar, eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não vai tardar, irmão, tá muito próximo. Escuta o início dessa live. Escuta o que eu coloquei no início da live. Fica alerta, eu não tô batendo martelo, mas eu tô trazendo para você algumas coisas que você precisa estar antenado. Entendeu? Esse louvor é maravilhoso, né, Fatinha? Eu amo esse louvor. Eu, quando tocava, né, tocava piano, eu tocava e cantava, era muito gostoso. Tinha dia que eu tocava e cantava e eu chorava. De tanta emoção que eu sentia da presença do Pai cantando esse hino. Esse corinho, né, um corinho. Mas tá bom, irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa aí alguma coisa, mas eu trouxe aquilo que o Pai mandou trazer. Eu falei aquilo que o Espírito Santo direcionou. Não sei para quem é, não sei se a pessoa que vai ouvir está aqui, que é para ela estar aqui, ou se ela ainda vai entrar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se mantenha firme, não entre no pecado de rebelião. Não se rebele contra o Senhor, porque esse pecado é um pecado de feitiçaria. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.